Olá, gente. Estava aqui gravando uma aula para minha turma das carreiras policiais e eis que a menina, uma das corretoras, me pergunta: Júnior, tem 3 pessoas que perguntaram quando fazer a introdução numa redação do CESP. E eu fiquei um pouco preocupada sem saber se isso seria uma questão, alguém viu essa informação em algum lugar e está preocupado com isso. Precisa fazer a introdução numa redação do CESP? Depende. Minha questão é que depende. Eu vou mostrar para vocês a partir do próprio material que eu estava mexendo com ele agora. Bom, primeiro eu vou te falar da estrutura mais comum, que você já sabe, eu já falei aqui, né? Se você ainda não viu, procure o meu vídeo, que trata da estrutura mais simples, tem até fórmula para você escrever e tal. Eu não gosto muito de fórmula, mas tem. Por exemplo, esse aqui foi o tema da PRF, é um clássico. Você tem lá, por exemplo, 90% das propostas são parecidas com esta. Em que a banca te dá, tem um texto base aqui que eu não trouxe, né? Então ela manda para você o eixo central do tema e traz os 3 itens temáticos, sobre os quais você vai redigir de forma precisa, objetiva, tá certo? E bem argumentada. O que quer dizer bem argumentada? Por exemplo, se a banca te pede medidas adotadas pela PRF no combate às infrações, você tem que me apresentar pelo menos 3 medidas. Mas não é só citar, você precisa explicar as 3 medidas. Por exemplo, isso aqui é o mais comum. Aqui, você precisa de introdução para este tema? Não, vá direto ao assunto, porque tudo aqui é muito extenso, então você corre risco de isso não caber numa redação comum, sua letra ficar muito pequena, enfim. Aí você vem que bonitinho. Dentre as medidas adotadas pela Polícia Rodoviária Federal no combate às infrações de trânsito, destacam-se as seguintes. Aí você aponta suas 3 medidas. A implementação de operações permanentes, destinadas a monitorar o uso de álcool por condutores, o investimento em tecnologia e a adoção de ações educativas. Então veja que cada ponto e vírgula vai marcar o momento em que você aborda uma medida. E aí dentro você vai explicar as suas medidas, tá bom? O período é extenso, mas não tem problema porque você está trabalhando a pontuação de forma escorreita, ou seja, de forma correta. Então, gente, para a redação padrão, eu não preciso de introdução, e se não preciso de introdução, não preciso de conclusão, porque você vai ver toda a pontuação do Sebrasp tá aqui, ó. Ó, toda aqui, tá vendo? Nos itens temáticos. Por exemplo, essa discursiva valia 20 pontos, o aluno fala, mas está faltando ponto. É porque a banca destina um pouquinho para a nota de apresentação, tá certo? Com a qual ela vai avaliar sua letra, sua margem, seu parágrafo, a estrutura geral do seu texto, tá bom? Então, eu no concurso público, diante de um tema padrão, eu não faria introdução, não há a menor necessidade. Aí, gente, no próximo aquele concurso, apareceu no concurso da Polícia Federal para o escrivão uma estrutura um pouquinho diferente. Uma estrutura em que o examinador também trazia os 3 itens temáticos, porém ele pedia para o redator se posicionar a respeito da redução da maioridade penal. Olha que interessante, além dos 3 itens temáticos, você teria que se posicionar em relação à redução da maioridade penal. E veja que valia ponto, bem explícito, tá certo? Quando a banca me pede um posicionamento, eu sou livre, não precisa. Quem te falar isso está mentindo para você. Você não tem necessidade exatamente de fazer uma introdução. Por causa do posicionamento, não. Aliás, este posicionamento, ele pode ser dado, né? Ou seja, você pode se declarar a favor da redução da maioridade penal ou contra a redução da maioridade penal em qualquer parte da redação. Em qualquer parte. Mas na hora em que você vai se posicionar, você só precisa tomar cuidado com a coerência, sim, porque lá no edital de discursivas, quando você olha a parte de avaliação das discursivas, a banca fala que quer um texto dissertativo assim assado, primando pela coerência e pela coesão. Então a coerência é a combinação, as coisas precisam encaixar, precisam se combinar. Então, o que você faz? Neste caso, por exemplo, nessa retratação dessa redação, o redator à época, o que ele fez? Ele se posicionou após a análise do segundo item temático, porque ele estava analisando se houve aumento da violência praticada pelos adolescentes, tá certo? E se eles deveriam ser tratados como adultos. Então ele traz o item temático, ele analisa, ele nota, ele traz aqui um dado do Ministério da Justiça dizendo que não, que os adolescentes não são responsáveis pelos crimes mais violentos que se registra e que, portanto, diante desse número, não cabe à sociedade a defesa
a defesa, perdão, aqui, da redução da imunidade penal. Então, foi este o ponto de vista apontado pelo aluno. Ele já deu o ponto de vista após a análise, certo? Veja que o ponto de vista é dado em terceira pessoa. Outra pergunta que me fizeram, inclusive, houve até aluno do meu curso que fez a redação em primeira pessoa e falou, não, senão você está sendo incoerente. Você começa a redação em terceira, você tem que manter a coerência é a uniformidade. Então, o aluno diz que não cabe a defesa da redução da maioridade penal. Outra redação que eu também reproduzi aqui, o aluno já fez diferente. O que ele fez? Ele trouxe o posicionamento na introdução, foi opção, veja que não é obrigatório, foi uma opção. Então ele começou dizendo assim, que embora boa parte da sociedade defenda a redução da maioridade, né, maioridade, tudo que foi reproduzido conforme estava, maioridade penal no Brasil, é preciso esclarecer que esta redução representaria um erro na condução da política de segurança pública. Veja, ele diz que é um erro pensar isso, certo? E aí ele dá aqui um argumento, ó, isso deve ao fato de o sistema prisional brasileiro ser ineficaz com medida de reeducação, de reinserção dos indivíduos na sociedade. Então, ele vê isso como um erro. Ele fez lá na introdução, pode. Mas aí vem um detalhe muito importante. Se você construir uma introdução, aí já é uma questão de teoria textual, você vai ser obrigado a construir uma conclusão. Se você, numa situação facultativa, se você construir uma introdução, você será obrigado a construir uma conclusão, tá? Existe um caso que eu vou ressalvar, mas geralmente sim. Por quê? Porque quando você introduz um assunto, simboliza que você irá criar uma tese, tudo bem? Em torno daquele assunto, que é a sua ideia central. Então, ele é contra essa redução. Aí ele analisou o item temático A, item temático B, item temático C e tal. Quando ele termina o item C, ele precisa então ratificar a tese. O que é ratificar a tese? Sou eu reforçar meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista inicial. Porque senão a redação fica desequilibrada. Aí eu perco incoerência, perco o ponto em coerência. Tá vendo como é que a gente não pode ficar inventando as coisas, senão a gente se atrapalha? Agora, preste atenção a essa estrutura. Aqui sim você teria que desenvolver uma redação padrão. Também aconteceu na Polícia Federal, porém pro cargo de papiloscopista, né? E você vai notar que é um pouco estranho, porque não temos os itens temáticos. Na verdade, a banca vem tratando tudo num único segmento, num único enunciado. Que ela quer que as pessoas redigam um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil. Lembrando que esse assunto não é novo, ou seja, essa estrutura temática. Discutindo estratégias para a prevenção de crimes e de violência envolvendo imigrantes, tanto na condição de agentes quanto na de vítimas. Pronto. Neste caso, em que a banca não te deu um roteiro muito explícito do passo a passo, não estabeleceu o que vale pontos, se vocês olharem, por exemplo, os padrões avaliativos de redações que tinham essa estrutura, a maior parte desses padrões, não são todos, mas a maior parte vai te cobrar, sim, desenvolvimento de uma dissertação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, gente, o aluno tem que fazer uma introdução do assunto, nesse caso falando sobre a entrada de imigrantes no Brasil. Foi o que foi feito nessa redação aqui que a gente transcreveu como estava para vocês. Registro atualmente um grande número de imigrantes que vem entrando no Brasil. Este número cada vez mais crescente se deve a situações como fuga em massa das populações que vivem em zonas de conflito armado, como por exemplo alguns países do Oriente Médio e da África. Era o assunto da época, tá? 2018. Então, o aluno fez uma introdução aqui trabalhando essas questões. Depois o aluno vai trabalhar o quê? A questão das estratégias de prevenção de crimes e de violências que envolvem imigrantes, tanto na condição de agentes, certo? O imigrante que pratica violência, quanto na condição de vítimas. Então, veja que a banca deu dois lados, né? E aí vai ser interessante porque aqui virá, a situação de se discutir estratégias que visam a prevenção de crimes cometidos por imigrantes. Então, aqui vem os crimes cometidos por imigrantes. Mas como o assunto era muito extenso, olha só, agora nós vamos mostrar uma coisinha um pouquinho diferente. Quando se for discutir as estratégias de contenção da violência contra imigrantes, ou seja, a violência que os imigrantes sofriam, aqui vieram, por exemplo, alguns argumentos de você melhorar a política de acolhimento, de você capacitar servidores, né, para atender de forma digna esses refugiados, né, e de você educar a população para evitar a xenofobia.
Como este último item, gente, tem um caráter de intervenção, ele tem cara de conclusão. Ele tem cara exatamente de conclusão. Por quê? Qual é o papel da conclusão na teoria textual? A conclusão serve para reforçar a tese, a conclusão serve para trazer uma síntese, ou seja, um resumo das ideias principais do texto, e a conclusão serve também, que você precisa saber, para trazer propostas de intervenção, propostas de solução. Não é? E como então o último item tinha este caráter intervencionista, um caráter de educação, um caráter de busca de uma solução, aí ele pode ser entendido. Você pode finalizar sua redação aqui sem nenhum problema, porque você não incorrerá em risco de errar a proposta temática, tá bom? Pessoal, nosso curso, só para lembrar, não é mais turma de redação, é turma de redação com cursos, tá bom? É outra plataforma agora, turma de redação com cursos. Turma de redação a gente está deixando. Se você adquirir lá, também não tem problema, a gente traz para outra plataforma mais moderna, que vocês vão poder ficar mais tempo conosco e tal. Eu sempre falo, a gente está mudando de plataforma. Quando você muda de plataforma é igual mudar de uma loja física, não é? Você muda, arruma tudo bonitinho, coloca o gesso, faz toda a vitrine, mas você vai descobrindo alguns errinhos na movimentação da loja. Então, se teve algum probleminha, pode aguardar esse aluno nosso que a gente está resolvendo. Às vezes uma senha que tem que refazer, uma coisa assim, mas é natural de uma mudança como qualquer outra mudança. É só para ter mais conforto, tá bom? Gente, beijo grande. Gostou? Clique aqui no sininho para você receber mais avisos de que haverá mais vídeos.